Oba família, tranquilidade? Eu sou o Tets e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não sabe, Ordem Paranormal é um RPG de mesa criado por Rafael Lange. Esse universo começou como um simples roleplay entre amigos, mas acho que ninguém esperava o sucesso que isso iria se tornar. Selbit criou todo um universo com direito até mesmo a quadrinhos e um jogo próprio, um universo que continua se expandindo até hoje com o lançamento da nova temporada Hexatomb. E bom, como eu sei que brasileiro é um bicho preguiçoso que não tem tempo ou paciência para ver diversas lives com mais de 4 horas de duração, eu decidi começar uma série de vídeos resumindo cada temporada de Ordem. Vale destacar que para este vídeo em específico, eu vou usar tanto informações do quadrinho quanto das próprias sessões de RPG, já que mesmo sendo a mesma história, eles possuem algumas diferenças e, sendo bem honesto, eu acho que os quadrinhos deixam algumas coisas mais claras do que as sessões, mas também tem coisas que as sessões deixam mais claras do que os quadrinhos. Então, senta na cadeira, toma um gole da água e vem comigo. O paranormal não vem para nossa realidade de maneira fácil. Nós não sabemos ao certo como ou quando exatamente o paranormal surgiu no nosso mundo. O que sabemos é que a nossa realidade é protegida por uma barreira invisível chamada de membrana. O medo das pessoas enfraquece a membrana, e isso permite que o paranormal se manifeste na nossa realidade de diversas formas, trazendo terror e caos. Algumas pessoas, sabendo disso, utilizam esse medo para conseguir poder, ou simplesmente pelo prazer de ver o mundo inteiro em chamas, sem se importar com as consequências disso. Para combater essas pessoas e impedir que a membrana enfraqueça, existe um grupo secreto chamado Ordo Realitas. Nossa história começa no dia 29 de fevereiro de 2020, quando 3 agentes da Ordem recebem uma mensagem para ir a uma cafeteria e fazer um pedido específico. Elizabeth Weber, uma cientista forense, Tiago Fritz, um jornalista, e Daniel Hartmann, um escritor de contos macabros e relatos sobrenaturais, que certamente não irão causar problema algum no futuro. Chegando no local, os 3 já se tocam que estão ali pelo mesmo motivo. O atendente do balcão os guia até o estacionamento, onde um homem velho os aguardava com uma van atrás dele. Este é o Senhor Veríssimo, líder da Ordo Realitas. Uma breve explicação aqui é que, para manter o sigilo, todos se apresentam como o Senhor ou Senhora Veríssimos, ou seja, é um codinome secreto. Mas como ninguém além de NPC sem importância fazem isso, vamos considerar que este homem é o único Senhor Veríssimo. Até porque a gente não sabe o nome verdadeiro dele. Ele informa que houve um incêndio na escola Nostradamus e, após os bombeiros cuidarem disso, o corpo de um deles foi encontrado com indícios de interação paranormal. Veríssimo entrega a eles distintivos de uma divisão falsa chamada Setor de Crimes Inabituais e os deixa em frente ao local com a missão de entender o que houve e ocultar qualquer vestígio paranormal na área. Dentro da escola há uma densa névoa, além de o ambiente estar mais frio do que o normal, resultado do enfraquecimento da membrana. No refeitório, eles encontram o policial responsável pela investigação, Gonzales Medina, próximo do corpo do bombeiro. Gonzales logo de cara suspeita por nunca ter ouvido falar dessa divisão, mas o Tiago manda sua lábia pra cima dele, afastando ele da cena e deixando a Liz e o Daniel investigando o corpo, que parece ter morrido de estrangulamento, e também há vários fios de cabelo ao redor do corpo dele. Investigando o local, rapidamente conclui-se que a explosão foi causada de forma proposital por componentes químicos do laboratório da escola. Eles encontraram uma bolsa de um estudante jogada ali próximo, possivelmente de quem causou o incêndio. Porém, quando eles olham para trás, veem que o corpo do bombeiro se transformou em uma criatura monstruosa, conhecida como zumbi de sangue. O Daniel diz que quando um corpo morto fica muito tempo em um local com membrana frágil, ele se torna uma dessas coisas. Eu esqueci de mencionar que eles encontraram um cartão SD na mochila. E plugando ele no celular, mostra uma gravação onde 3 garotos estão na escola, aparentemente esperando alguém. Então, de repente, uma garota com um uniforme da escola aparece, mas antes que a câmera consiga focar no rosto dela, o cartão SD lota. Investigando através dos seus contatos como repórter, o Tiago descobre que um dos garotos é Gabriel Opspor, e o pai dele é dono da empresa de engenharia Opspor. Depois de esconder o corpo do bombeiro naqueles sacos de levar cadáver, e Tiago mais uma vez se mostrando o mestre da lábia para convencer o policial não só a deixá-los ir sem investigar mais nada, como também convencendo ele a emprestar sua arma. Eles então vão até a casa do Gabriel e são recebidos pela mãe do garoto, que é uma piranha safada que já chega dando em cima do Tiagão, que não perde tempo e já entra na onda para distraí-la, enquanto a Liz e o Daniel vão investigar o quarto do garoto. Tiagão, comedor de casadas confirmado. Lá no quarto, eles encontram um quadro investigativo com várias fotos e folhas de jornais sobre o desaparecimento de 3 garotas da escola.
que ocorreram no ano passado, além de uma foto rasgada do Gabriel com o que parece ser a namorada dele. As investigações do garoto referente a esses desaparecimentos informam que o diretor da escola, Álvaro Augusto, contratou a empresa do pai do Gabriel para fazer uma reforma na biblioteca, mais especificadamente um porão que havia lá, para transformá-lo em um bunker. Além disso, eles encontram anotações sobre um professor de história chamado Alexander, que aparentava ser o principal suspeito do desaparecimento. Então eles decidem ir até ele. Chegando lá literalmente com o pé na porta, eles vão direto ao assunto e interrogam o Alexander sobre o desaparecimento das 3 alunas. Quando questionam sobre isso, ele começa a ter flashes de memória das garotas sangrando e gritando de dor. Ele diz que foi demitido sob a desculpa de ter agredido um aluno, mas ele não tem lembrança alguma de nada da escola, desde o momento em que o Álvaro Augusto contratou ele para ser professor de história, como se a memória dele tivesse sido apagada, mas às vezes ele ainda tem esses flashes das garotas sendo torturadas. Os 3 suspeitam muito dele, mas decidem levá-lo junto na investigação para ver se a escola faz ele ter algum lapso de memória que possa ajudá-los. E ele aceita, afinal ele só quer acabar com esse inferno que é a cabeça dele. Voltando para a escola para investigar a biblioteca, eles encontram novamente o policial Gonzales, que tá muito desconfiado por conta que informaram a ele que o corpo do bombeiro tava com um buraco na testa. E mais uma vez o Tiagão manda sua lábia pra cima dele, dizendo que não sabia de nada disso, mas que a investigação deles os levou a descobrir que houve um vazamento de gás vindo do subsolo e eles vieram investigar de onde veio esse vazamento. O Gonzales acredita fielmente no Tiago e começa a elogiá-lo e agradecê-lo porque ele tava passando por um momento difícil, que a esposa dele pediu o divórcio, e ele não tinha mais nada além do cachorro dele, mas o Tiago incentivou ele a continuar se esforçando para ser um bom policial. Só faltava ele querer dar um beijo no Tiago, e ele fica esperando lá de fora. Então os 4 entram, e chegando na biblioteca, o Alex começa a ter flashes de memória do diretor mandando ele deixar uma das alunas em recuperação na sua matéria e pedindo para ele guardar segredo disso. Então a garota desaparece, junto com outras alunas. O Alex obviamente suspeita disso e vai confrontar o diretor, que leva ele até onde as garotas estavam. O Alex fica incrédulo com isso, e o Álvaro, junto com outros 2 professores que ele havia contratado que estavam de cúmplice com ele, faz a proposta para o Alex de se juntar a eles, dizendo que o mestre dele seria capaz de coisas inimagináveis e que eles poderiam ter um poder além da compreensão. E ele não lembra de mais nada. Mas ele aponta para onde o Álvaro levou as crianças, e próximo ao local eles encontram uma câmera com uma gravação dos mesmos meninos de antes. A gravação mostra que 2 garotos, Gustavo e Matheus, foram atrás de uma nova câmera para continuar a gravação, enquanto o Gabriel arrastava a garota para outro canto. Quando eles chegam aonde eles estão, dentro do bunker secreto, eles veem a garota amarrada e amordaçada. O Gabriel dizendo algo como: "Foi você quem causou isso." Então ele rasga a garganta dela. Os outros 2 garotos obviamente ficam em choque e começam a discutir sobre o porquê ele fez isso. Mas a câmera que foi derrubada no chão focava no corpo da garota, que começa a se contorcer. E o vídeo acaba. De repente, Gonzales aparece lá dentro, dizendo que eles já estão lá há horas. O Tiago fica confuso com isso e olha o relógio de bolso de seu pai, que ele carrega consigo. E o ponteiro está passando muito rápido. Só que antes que eles pudessem processar tudo aquilo, uma criatura aparece. Eles tentam atirar nela, mas não parece surtir muito efeito. Ela pega o Gonzales e começa a estrangulá-lo com os cabelos, afundando seus olhos e quebrando seu pescoço. O Tiago fica extremamente irritado com isso, mas eles fogem dali, desesperados, sem muito o que fazer. A criatura não os segue para fora do colégio, mas o Alex de repente muda de personalidade, dizendo que seu nome é Ricardo, um jogador profissional de Tetris, mas ele volta rapidamente ao normal, demonstrando que todos os traumas que ele sofreu fizeram ele adquirir um distúrbio de personalidade como um sistema de autodefesa. O Daniel começa a ficar insano com tudo que viu, acreditando que foi tudo uma armadilha do Alex, e dando um tiro nele. O Tiago ameaça atirar no Daniel e começa a gritar com todos eles. Mas quando ouvem os sons de sirene se aproximando, o Tiago mete o pé dali, enquanto os outros 3 vão até a casa da Liz e prendem o Alex numa gaiola de cachorro, velho. Na moral, esse cara faz um dos personagens que mais sofreu em Ordem. Os caras arrombaram a porta dele, interrogam ele sobre coisas que ele não lembra, mas que atormentam a sua mente. Ele é atacado por essa porra aqui, dão um tiro nele e agora ele tá preso numa gaiola de cachorro, velho. No dia seguinte, o Sr. Veríssimo aparece no apartamento da Liz junto com o Tiago e fala que essa missão tomou proporções que ele não esperava.
mas que devido à escassez de recursos da Ordem, tudo que ele podia fazer era dar equipamentos melhores para que eles enfrentem aquela coisa. Ele também diz que reconhece o olhar do Alex e não é o olhar de uma pessoa ruim. Então eles decidem ir até a casa do Matheus, que era o dono da câmera. Sem perder muito tempo, aproveitando que ele estava sozinho em casa, eles interrogam o garoto, sabendo que ele foi o responsável pelo incêndio, já que é um dos alunos mais geniais da escola. Ele explica que o Gabriel sempre teve a pira de querer ser um detetive, e por isso ele passou a investigar o desaparecimento das 3 garotas. Gabriel suspeitava muito de Agatha Volkman. Eu não sei pronunciar isso, gente, desculpa. Ele nunca gostou dela. Na verdade, quase ninguém era legal com ela, pois ela era filha de uma serial killer conhecida como Assassina da Arvorezinha, que matava pessoas na rua Arvorezinha de São Paulo e foi presa pouco tempo atrás. As únicas pessoas que eram legais com Agatha eram Matheus e Lina, a namorada do Gabriel. Depois que Lina desapareceu, Gabriel ficou obcecado com esse caso e um dia ele ligou pro Matheus e o Gustavo para irem até a biblioteca da escola com uma câmera, pois ele ia fazer a Agatha confessar tudo. Mas quando eles chegaram lá, aconteceu tudo aquilo da gravação, onde o Gabriel mata a garota e ela vira degolificada. Matheus aconselha que eles investiguem a casa de Agatha, para tentar entender o que levou o Gabriel a desconfiar tanto dela. Chegando lá, surpreendentemente eles encontram o próprio Gabriel, que tenta fugir, mas eles conseguem imobilizá-lo. Ele fica falando coisas meio sem sentido como "eu matei aquilo que eu mais odiava", dizendo que todos têm o que merecem e que ele não esperava que a Agatha viraria aquilo. O incêndio na escola foi uma forma de tentar matar aquela coisa, e ele não sabia que não tinha dado certo. Ele tenta negociar com eles, dizendo que só vai falar o que sabe em troca da liberdade dele. A equipe então leva o garoto até o Senhor Veríssimo e ele faz o moleque se cagar de medo ou apenas com a sua aura. Gabriel então explica que o livro em branco que ele tem em mãos é a chave para abrir o bunker, e lá dentro tem um livro de rituais que talvez mostre como matar aquela coisa. O Veríssimo deixa o garoto ir, apesar da reclamação da Liz, mas deixa bem claro que estará sempre na cola dele. Nossa equipe então se arma para invadir o bunker e limpar a área. Explorando lá dentro, eles encontram o corpo morto de Álvaro Augusto, próximo de um livro de rituais. Eles também encontram as meninas desaparecidas, ou melhor, o que sobrou delas. Fusão monstruosa e agressiva, feita de sangue e carne. Eles conseguem lidar com ela, mas então a degolificada aparece, pegando eles de surpresa. Liz e Tiago conseguem desviar dela, mas os outros ficam enrolados nos seus cabelos. Tiago se concentra em ajudá-los enquanto a Liz fuzila a bicha com mais puro ódio. O monstro solta um grito literalmente ensurdecedor. O tímpano do Tiago estoura e ele fica surdo de um ouvido. Tiago fala para Liz ajudar o Alex a encontrar uma forma de matar essa coisa no livro, enquanto ele e Daniel seguram ela. Folheando o livro, eles encontram uma página de ritual de troca de corpo, que diz que se uma fatalidade ocorrer durante o ritual, o corpo se tornará uma criatura. Para derrotá-la é necessário queimar o corpo da vítima enquanto diz seu verdadeiro nome em voz alta. Liz vai atrás de gasolina enquanto os outros continuam tentando atrasar o monstro. Em um momento de descuido, o Alex quase é devorado, mas o Daniel entra na sua frente e é estraçalhado pela criatura. Ali chega depois de fazer uma gambiarra com os itens do laboratório para incendiar aquela coisa. Então ela grita o nome de Agatha, mas nada acontece. Afinal, era um ritual de troca de corpo. Quando ela se toca disso, ela grita Gabriel, e o monstro é exorcizado. Porém, o Alex não aguenta tudo o que ele sofreu. Ele começa a ter visões com Álvaro Augusto, ainda tentando chamar ele para o seu lado, incentivando ele a tirar a vida dos outros 2 que estão com ele. E que assim, ele poderia trazer o Daniel de volta à vida. O Alex surta de vez e dá um tiro na própria cabeça. Então os outros 2 saem da escola. Tiago extremamente ferido, tendo ficado em coma após essa missão por vários meses, e a Liz completamente traumatizada. E é aqui que encerramos a primeira temporada de Ordem Paranormal. Iniciação. Gente, eu vou ser bem honesto com vocês, isso aqui demorou bem mais do que eu esperava. Eu tô vários meses escrevendo e gravando esse roteiro, e eu nem sei quanto tempo vai levar pra editar isso. Eu espero que vocês gostem desse novo formato aqui do canal. Comentem aí quais outros jogos vocês querem que eu traga a história aqui no canal. E não se preocupem, eu ainda pretendo trazer vídeos das outras temporadas de Ordem, até porque eu tô muito apaixonado por esse universo. E caso você tenha alguma crítica construtiva sobre a forma como eu resumi essa história, caso eu tenha deixado alguma coisa de lado que vocês considerem importante, deixa aí nos comentários. Se inscreve, deixa o like e falou!